Bem-vindos a mais um episódio do Urotox, podcast oficial da SBU São Paulo. Hoje falaremos sobre biópsia prostática em 2026, o que mudou e como fazer melhor. A biópsia prostática continua sendo um dos pilares do diagnóstico do câncer de próstata, mas que talvez tenha sofrido mais mudanças nos últimos anos do que em qualquer outra época da história recente da urologia. A ressonância multiparamétrica, a biópsia transperineal, a fusão de imagens, o PET-CT de PSMA e a inteligência artificial mudaram profundamente a forma como pensamos esse método diagnóstico. Eu sou Filemon Casafus, moderador deste podcast, e a pergunta que vamos tentar responder hoje é: o que realmente mudou na biópsia prostática nos últimos anos? E para nos ajudar a responder a essa e a outras perguntas sobre esse procedimento, contamos hoje com dois urologistas com grande experiência em biópsia de próstata. Vou começar apresentando o meu amigo José Pontes Júnior, formado pela Universidade de São Paulo e com doutorado pela mesma instituição. O Pontes é urologista do ICESP e da Divisão de Clínica Urológica do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e é o atual coordenador do Departamento de Intervenção da SBU São Paulo. Pontes, é um grande prazer receber o Urotox. Seja bem-vindo. Agradeço o convite, Filemão. Para mim é um prazer estar aqui com você e com o Bruno. Legal, Pontes. Também contamos com a presença do Bruno de Matos Moraes, urologista assistente da Divisão de Urologia da Faculdade de Medicina de Botucatu. O Bruno é formado pela FAMEMA, a Faculdade de Medicina de Marília, fez residência em urologia na Unesp de Botucatu e fellowship em cirurgia minimamente invasiva e robótica no Royal Adelaide Hospital, na Austrália. Bruno, obrigado por aceitar o convite e seja bem-vindo. Obrigado pelo convite, Filemon. É um prazer estar aqui com você, com o Pontes, grandes amigos que eu já conhecia aí ao longo da carreira. Legal, legal. E para começar o nosso bate-papo, eu queria que vocês falassem uma pergunta retrospectiva, olhando para trás, qual foi a principal transformação da biópsia prostática na última década, na visão de vocês, na opinião de vocês, e o que mudou de forma concreta na maneira como vocês indicam, planejam e realizam uma biópsia hoje. Pontes, eu vou começar com você. Aliás, eu esqueci de mencionar que o Pontes também atua no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, além do ICESP. São dois grandes centros que usam novas tecnologias diagnósticas. E, então, Pontes, na sua opinião, qual foi a principal transformação da biópsia prostática nos últimos 10 anos? E o que um urologista que aprendeu a fazer biópsia em 2015, se ele congelasse no tempo e acordasse em 2026, precisaria reaprender hoje, nesse lapso de 11 anos? Eu acho que mudou muita coisa. Você pediu para falar uma alteração, mas acho que são duas. Eu acho que, não há dúvida, é a ressonância multiparamétrica, é a biópsia realmente guiada por um exame de imagem. A gente, por décadas, ficou fazendo biópsia randômica, a gente sabe que isso tem baixa taxa de detecção de câncer de próstata clinicamente significativo, então a ressonância mudou o panorama, tornando possível a biópsia guiada por um exame de imagem. E o segundo aspecto é a migração para a biópsia transperineal, que tem se tornado uma realidade mundial. Isso aí mudou para melhor, né, em termos de menor taxa de complicações, não só infecciosas, mas também hemorrágicas. Então, se você dormiu em 2015 e acordou em 2025, o jeito que você faz biópsia mudou, bem como também mudou o jeito de indicar a biópsia de próstata. Antigamente, era PSA aumentado igual biópsia, hoje existe uma série de coisas que nós vamos conversar aqui durante o Urotalks que a gente deve usar na hora de definir a indicação da biópsia. Uma delas é a ressonância, como a estratificação de risco. Perfeito. Bruno, eu queria ouvir a sua visão, a sua opinião por um outro ângulo. Você ficou um bom tempo no Centro de Excelência em Urologia na Austrália e com certeza observou que estamos caminhando, não só lá, quando esteve lá, mas quando você voltou também, para uma nova era da biópsia prostática, né? Mas na prática, né, na prática diária de um hospital universitário brasileiro como a Unesp, onde você está inserido, onde você trabalha, eu sei que você também trabalha, tem o seu consultório particular, mas em hospitais universitários, talvez a realidade, assim como de muitos serviços públicos também, não seja tão exatamente a possibilidade da gente usar sempre uma ressonância, que, como o Pontes falou, na minha opinião também, a ressonância foi a principal mudança
que, assim como também a biópsia transperineal, a ressonância magnética foi uma das principais mudanças na última década em relação à biópsia prostática. Eu queria que você falasse o que você acha que é realmente indispensável e o que ainda pode ser considerado desejável, mas não obrigatório. Então, eu queria que você falasse, já considerando a nossa realidade ou a realidade de um centro universitário e se essas mudanças ainda a gente já pode indicar de forma mais ampla, independente de qual local a gente está inserido e quais ainda estão restritas a centros especializados. Qual é a sua opinião em relação a isso? Eu, primeiramente, concordo com o ponto que as duas grandes mudanças foram, de fato, a ressonância e a biópsia transperineal na última década. E a gente tem ótimas evidências, né, do uso dessas mudanças, Estados Unidos, Europa, Austrália. Infelizmente, por questões financeiras e até logísticas de priorização, o acesso da população do Sistema Único de Saúde, de fato, é limitado a essas tecnologias. Não que seja impossível, mas, como um exemplo, aqui em Botucatu, os pacientes que estão num rastreio com suspeita de câncer de próstata, eles, principalmente antes da primeira biópsia, eles têm dificuldade de acessar a ressonância, pois o exame é priorizado para outras situações mais graves e urgentes aqui na nossa realidade. Então, eu e no meu consultório eu tenho essa prática de pedir a ressonância para os pacientes até antes da primeira biópsia, mas infelizmente no contexto da saúde pública, dinheiro e prioridades acabam atrapalhando muitas vezes esses acessos. Perfeito. Bom, e para começar nossa discussão, como eu tenho feito em episódios anteriores, eu gostaria de trazer um caso real do meu consultório. Aliás, hoje eu trouxe 3 casos reais de pacientes que acompanham comigo. E o primeiro caso é de um paciente de 57 anos que procurou atendimento urológico para rastreamento de câncer de próstata. Ele não apresentava nenhuma queixa urológica. Ele tem dislipidemia, toma rosuvastatina e o pai teve câncer de próstata. Um dado importante, né, que o pai teve câncer de próstata e a mãe também teve câncer de mama. O toque retal revelou uma próstata de aproximadamente 25 a 30 gramas, sem nódulos ou outras alterações suspeitas. Ele trouxe exames laboratoriais que mostraram um PSA com elevação progressiva. Em janeiro de 2024, o PSA era de 2,52 e uma relação livre total de 16%. Em setembro de 2025, o PSA total subiu para 3,27 e a relação livre total foi 14%. E em abril deste ano, de 2026, o PSA aumentou para 4,20 e a relação livre total foi de 15%. Portanto, nós temos um paciente relativamente jovem, com antecedente familiar positivo e uma elevação progressiva do PSA. Pontes, vou começar com você, essa rodada de perguntas novamente. Diante desse cenário, qual é o seu raciocínio clínico? Com esses dados iniciais aí, considerando a cinética do PSA, o antecedente familiar, o toque prostático benigno, você já indicaria uma biópsia ou solicitaria algum exame complementar antes, tipo uma ressonância? Como que você raciocina em cima de um caso como esse aqui? Bom, esse paciente tem suspeita de câncer de próstata, ele tem antecedente familiar, né? O pai com câncer teve câncer de próstata, a mãe câncer de mama. A gente sabe que alguns genes de predisposição ao câncer de próstata hereditário são genes relacionados a reparo da mutação do DNA, BRCA1, BRCA2. Então, assim, talvez ele tenha influência bilateral do pai e da mãe. Além disso, o PSA está alto, o PSA está aumentando, a relação está suspeita e a densidade está alta. Então, para mim é fato que ele vai fazer uma biópsia de próstata. Agora, sim, eu acho importante fazer a ressonância multiparamétrica. O Bruno tocou no assunto aí da disponibilidade, de custo, etc. Mas vamos lembrar que existem estudos de custo-efetividade já mostrando que a ressonância é custo-efetiva, principalmente quando ela for feita sem contraste a biparamétrica. Então, o que a gente deve fazer é trabalhar e tentar mostrar para quem coordena o sistema de saúde público que existe essa custo-efetividade, tanto é que todos os convênios cobrem isso daí.
Então, acho que é importante você fazer a ressonância, porque esse indivíduo tem câncer de próstata. Onde está, você não sabe, ainda mais porque no toque dele não tem nenhum nódulo. Então, você vai fazer uma biópsia randômica para tentar achar na sorte. Eu não tenho dúvida nenhuma, eu sugiro que ele faça uma ressonância, desde que tenha uma ressonância de boa qualidade e que ela seja bem laudada. Perfeito. Bom, Bruno, você ficou um tempo na Austrália e hoje trabalha no hospital universitário, mas também trabalha no setor privado. Eu sei que você atende, você tem o seu consultório, você tem os seus pacientes particulares, e eu queria ouvir a sua abordagem para esse mesmo paciente, né? Hoje nós temos várias ferramentas disponíveis, mas como você mesmo falou, nem sempre elas estão acessíveis da mesma forma em todos os serviços. Eu queria que você falasse para cada realidade que você tem no seu trabalho, se fosse no serviço público ou se fosse no serviço privado, como que você integra os dados clínicos, né, você olhando a evolução do PSA, os fatores de risco, como que você combina esses dados para decidir quem realmente precisa avançar para uma investigação adicional. E eu queria que falasse um pouco também sobre a sua experiência, a experiência que você teve, na Austrália e como você conduziria esse caso se você estivesse lá. Bom, esse paciente, nitidamente, ele tem uma suspeita forte de câncer de próstata, pela história familiar, pela cinética do PSA. Esse paciente, muitas vezes, a gente acaba até suprimindo o uso de calculadoras para decisão compartilhada, né? A discussão de decisão compartilhada com o paciente, mas a calculadora ela se baseia em todos esses fatores que nós estamos aqui discutindo, né? Então, mesmo que nós não usemos o cálculo em si, ele tem um score alto aí, um risco alto para câncer de próstata. E eu indicaria a ressonância para esse paciente, independente do contexto em que ele se encontre, né? Infelizmente, no contexto do sistema público de saúde aqui de Botucatu, da Faculdade de Medicina, ele não vai ter acesso à ressonância antes de pelo menos 6 a 9 meses. E acaba sendo um atraso no diagnóstico. Por isso que nós oferecemos a biópsia sistemática sem a ressonância aqui, para que ele tenha esse acesso ao diagnóstico que vai fazer a diferença. Mas concordo com o Pontes de que nós podemos perder lesões aí suspeitas, eventualmente anteriores, ou numa área difícil da próstata de fazer essa biópsia por via transretal, que é a via que nós temos o acesso aqui na faculdade. No consultório e em qualquer outro cenário, ou mesmo na Austrália, a ressonância multiparamétrica é o que eu faria para tentar identificar as lesões suspeitas, áreas suspeitas, para uma biópsia direcionada. Na Austrália, eu tinha acesso à biópsia transperineal. Lá, acabava sendo um contexto diferente, eram realizadas no centro cirúrgico, com o stepper e o grid de braquiterapia. Então, o paciente sob uma anestesia geral ali na ocasião. Mas o acesso era facilitado, então todos os pacientes tinham condição e tinham esse acesso, até mesmo pelo sistema público de saúde lá da Austrália. Aqui no meu consultório atualmente, como a gente sabe, a biópsia transperineal ela não é coberta pelos planos de saúde e não está presente em todos os centros, né? Aliás, poucos centros têm o equipamento necessário para isso. Então, eu acabo indicando as biópsias, do consultório, por via transretal, exceto aqueles pacientes que desejam uma biópsia mais refinada e eu referencio para centros onde ela possa ser feita. Perfeito. Pontes, você comentou, da ressonância biparamétrica. Eu queria que você comentasse, com a gente se a gente perde alguma coisa em termos de acurácia fazendo a biparamétrica apenas ao invés da multiparamétrica? Filemão, já existem estudos já publicados, inclusive estudo lá do Hospital das Clínicas, que o Publio Lessio é um dos autores do estudo, que mostra que se você tem alguém que lauda bem uma ressonância e tem um técnico que faz bem uma ressonância, você eliminando a fase do contraste, você não prejudica a acurácia do exame de imagem. Então, assim, qual que é a vantagem de você tirar o contraste? Como o Bruno falou, a gente tem o problema da disponibilidade, e o problema da ressonância é que é um exame que é demorado. Então, se você tirar o contraste, você faz com que o exame seja mais rápido e você consiga abrir slots para poder fazer mais ressonância, né? Então, é nesse sentido que a ressonância biparamétrica, sem a fase de perfusão,
é uma opção. E se vocês olharem no PIRADS, a sequência de perfusão é a que menos conta na hora de fazer a classificação PIRADS. Faz um 3,4 na zona periférica, entendeu? E olhe lá, né? Então, assim, não compromete, né? Então, acho que uma das possibilidades da gente conseguir aumentar a oferta da ressonância, né, que ela vai contribuir para o diagnóstico e para evitar também biópsias desnecessárias, que vamos lembrar que a ressonância multiparamétrica e a biparamétrica também tem um valor preditivo negativo maior do que positivo, ou seja, uma ferramenta muito boa para contraindicar biópsia de próstata, né? Então, é nesse sentido aí que eu acho interessante a história da biparamétrica. E aumenta também o tempo da ressonância fica mais curto Curto, também, né? Fazendo é, a biparamétrica. Então você sim, ganha tempo, acaba fazendo mais exames. Aqui em Bauru, no nosso serviço, nós temos disponível a ressonância multiparamétrica e esse paciente realizou o exame que revelou uma próstata de 34 gramas e uma alteração PIRADS 3 na porção superior da glândula interna, em posição paramediana na base esquerda, tá? Então, a zona periférica não tinha alteração suspeita e a alteração PIRADS 3, portanto, está na porção superior da glândula interna, na base, numa posição paramediana do lado esquerdo, tá? Bruno, esse paciente tem uma próstata relativamente pequena, uma alteração PIRADS 3 localizado anteriormente e uma densidade de PSA menor que 0,15, algo, se a gente calcular, dá mais ou menos 0,12. Esse paciente, agora, com esse dado PIRADS 3, você biopsiaria, tocaria para frente a biópsia que você já indicou antes, e se biopsiar, acredito que você vai biopsiar esse paciente aí, qual o tipo de biópsia que você indicaria? A transretal ou a transperineal? É, sem dúvida eu biopsiaria. Acho que quando a gente está diante de uma lesão PIRADS 3, principalmente num paciente virgem de biópsia, com histórico familiar, como a gente está discutindo, esse paciente precisa de uma biópsia. Até voltando na questão da ressonância, a biparamétrica, se a fase com contraste vai diferenciar de um 3 para 4, mas no geral, uma lesão 3 já é biopsiável, ela já deve ser uma biópsia direcionada. Então, a ressonância sem contraste ela é muito boa já, concordo. Em relação à modalidade de biópsia, a biópsia transperineal, acho que essa é talvez a melhor indicação aí da técnica da via de acesso transperineal por conta de uma lesão anterior paramediana. Além dos outros benefícios, né, de reduzir as taxas de infecção, eu acho que a localização da lesão, se o paciente tiver acesso e condição, a biópsia transperineal, para mim, é uma das melhores indicações aí. Perfeito. Ô, Pontes, esse paciente tem PIRADS 3, tá? Em quais situações você apenas observa, repete PSA, e em quais situações você já indica direto uma biópsia, né? E se, em relação a esse caso aqui, assim como eu perguntei para o Bruno também, eu queria que você falasse se qual biópsia você faria. Lembrando que esse paciente não tem uma próstata muito grande, tá? Então, ele tem 34 gramas de próstata, embora a localização da alteração PIRADS 3 seja na porção superior, né, da glândula interna. E então eu queria que você me qual o falasse tamanho da primeiro lesão? Desculpa, o tamanho da lesão? o tamanho da lesão é 0,8, Tá. tá? Bom, E isso, aí eu queria que você comentasse um pouco, antes de falar sobre a biópsia, se em algumas situações um PIRADS 3 você não biopsia. O Bruno falou uma coisa importante aí, que se o indivíduo já foi ou não biopsiado, porque quando que você contraindica com segurança uma biópsia de próstata? Na minha visão, e de boa parte dos autores, é se você tem um PIRADS 1 e 2, se você tem uma densidade baixa, abaixo de 0,10, 0,15, e também se você tem uma biópsia prévia negativa, porque com esses três fatores, você tem uma prevalência muito baixa de câncer de próstata. Tendo uma prevalência muito baixa, seu valor preditivo vai lá para cima e você contraindica a biópsia com maior segurança. Esse teu paciente, aí mesmo se fosse PIRADS 1, ia fazer a biópsia de qualquer jeito, pela história, pelo PSA, e agora surgiu uma lesão, como aí já foi comentado. Eu não tenho dúvida que eu indicaria a biópsia via transperineal sempre que possível.
E vou fazer só um comentário já de antemão aqui. A biópsia transperineal é cara porque o convênio não cobre. Na hora que o convênio cobrir, acabou essa conversa. A biópsia transfecal vai acabar ou vai ser reduzida naqueles lugares que ainda não conseguirem implantar esse tipo de procedimento. E uma coisa muito importante que eu queria citar aqui, que saiu ano passado, foi o primeiro estudo de custo-efetividade, comparando biópsia retal versus transperineal. O autor principal do estudo é o Jim Hu, que é o PI do Prevent Trial, né, que mostrou vantagem da transperineal em menos infecção. Então, eles fizeram um cálculo de custo-efetividade e mostraram que a biópsia transperineal é custo-efetiva, porque considerando os custos do diagnóstico, do material, mais tratando complicação, ele mostra que a transperineal é US$ 83 mais barata do que a biópsia transfecal, e que basta uma diferença de 0,5%, guardem esse número, 0,5% de diferença em menos infecção a favor da perineal para que ela seja custo-efetiva. Então, se você for aqui em São Paulo, na capital, não vou citar o nome do convênio, mas tem um convênio aqui que ele é horizontal, ele paga desde o PSA ao toque, a consulta, a ressonância e complicação. Eles fizeram essa mesma conta e fecharam a agenda da biópsia transfecal. E não estou falando de um serviço 5 estrelas, muito pelo contrário, é um convênio bem mais barato do que existe por aí. Então, é uma biópsia que é custo efetiva. Segundo, terceiro, que a lesão aí é anterior, a literatura também mostra que as lesões anteriores você consegue amostrar melhor pela via transperineal. A minha dúvida é se eu preciso ou não fazer uma fusão de imagens, porque essa próstata é pequena, pelo que você falou, tem 30 gramas e a lesão é quase de 1 centímetro. Então, eu acho que talvez essa lesão aí anterior a gente consiga fazer transperineal cognitivo. Era isso que eu iria Perfeito. recomendar. Tá. E, bom, vocês fazem. Vou continuar com você, Pontes. Quando você essas biópsias, tanto eventualmente, acredito que você não faça mais transretal agora, mas quando faz, ou quando fazia, e agora que você faz transperineal, você faz com anestesia local ou com sedação? E uma segunda pergunta, qual é o esquema de profilaxia antibiótica que vocês utilizam, e se usam preparo retal, cultura retal, ou alguma antisepsia específica para a biópsia? Tá. Eu só esqueci de falar uma coisinha em relação ao PIRADS 3, né? Tem um trabalho que foi apresentado na plenária da IAU, que é o Primary 2, estudo que avalia pacientes com PIRADS 3, e aí você pode fazer um PET de PSMA para contraindicar a biópsia. Então, teria essa possibilidade. Se você tiver um paciente com bastante dinheiro que seja capaz de pagar uma ressonância e um PET, você pode fazer isso daí, porque já tem literatura, né? Então, você, para contraindicar uma biópsia, com PIRADS 3, você pode abrir mão do PET. Agora, voltando para a tua pergunta que você fez atual, que tipo de profilaxia? A biópsia transfecal, a gente não consegue fazer suave, que seria o ideal para fazer antibiótico terapia dirigida. Das vezes que eu tentei, o colega urologista achou que eu estava avançando dentro da seara dele. Então, eu acho que é papel do urologista, na hora de pedir uma biópsia transfecal, que ele peça um suave para ajudar o colega que vai fazer a biópsia, fazer uma antibiótico terapia dirigida. Mas não é isso que a gente tem na prática. Na prática, não existe suave. Então, o que a gente faz? Quinolona ou Zinat via oral, antes e depois da biópsia, começando na véspera, mantendo por 3 dias, e na transfecal a gente faz uma dose de ceftriaxona ali meia hora antes da biópsia. Uma coisa importante para os colegas que fazem biópsia é perguntar se por acaso deram antibiótico para baixar esse PS antes da biópsia, que é algo que deve ser amplamente contraindicado. Tem até meta-análise, estudo randomizado dizendo que isso não deve ser feito, porque além de não adiantar, seleciona a bactéria resistente. Se ele fez esse tipo de conduta, na hora da biópsia lá, eu vou dar uma coisa bem mais forte que um Rocefin endovenoso, comertapenem, não é da minha cabeça que eu tirei isso, tem trabalho indicando esse tipo de conduta. No caso de uma biópsia transperineal, aí agora a gente faz uma dose única de cefazolina, Filemon, mas já tem literatura aí que nos apoia a fazer esse tipo de biópsia sem antibiótico nenhum. Eu conversei já com a CCH do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde eu faço biópsia, e lá eles ainda recomendam que se façam essa dose única de cefazolina, mas já tem literatura que apoia que se faça uma biópsia transperineal sem antibiótico nenhum. Então, numa época que a gente está vivendo cada vez mais um aumento da resistência das bactérias sensulato, não só para biópsia, na medicina como um todo, você deixar de fazer um antibiótico ao invés de usar dois, né? Não há dúvida que essa é a melhor opção, né? Então, hoje é assim que eu faço, uma cefazolina. Perfeito. Bruno, e qual o esquema de profilaxia antibiótica que vocês utilizam em Botucatu? Vocês utilizam vocês indicam preparo retal, ou a cultura retal, ou algum tipo de antisepsia mais específica?
Não, assim como o Pontes mencionou, a gente tem dificuldade de fazer o swab retal para direcionar, né, a cultura retal para direcionar antibiótico. Então, a gente acaba utilizando preferencialmente fluoroquinolona, com a opção até de Zinat ou mesmo Bactrim, em caso de alergia ou outras alterações ou outras contraindicações. É, Quando fazia a transperineal lá na Austrália, minha preferência era pela cefazolina, mas muitos também advogavam de que você nem precisaria desse antibiótico aí na indução da biópsia. Em relação à sedação que você perguntou, Filemon, aqui na transretal a gente usa uma sedação para fazer a biópsia, além do bloqueio periprostático. E quando eu fazia a transperineal lá na Austrália, eu usava anestesia geral por ser a biópsia com stepper e com o grid. Mas eu cheguei a fazer alguns casos aqui no Brasil para demonstração de equipamento que trouxemos aqui para o Hospital das Clínicas uma vez. E, e a gente acabou fazendo só com sedação e anestesia local. Você citou do enema. Fazer enema simples para biópsia transretal não adianta em nada em a redução de complicação infecciosa e só vai fazer o paciente ficar evacuando em cima de você durante o exame. Mas existe literatura, a gente tem um trabalho no Hospital Brigadeiro que a gente faz uma limpeza do reto com povidine tópico, sabe? E a gente conseguiu reduzir em 39% a nossa chance de complicação infecciosa lá no hospital. Não reduziu septicemia, mas reduziu febre e prostatite, né? Então, é uma coisa que a gente deve fazer. Eu, quando eu faço biópsia retal lá no Hospital das Clínicas, hoje em dia, eu coloco o meu dedo, uma gás embebido em povidine tópico, boto um pouquinho de xilocaína gel para lubrificar e faço 3 hits na parede anterior ali do reto. E é um tipo, uma estratégia para reduzir complicação infecciosa. Biópsia que eu faço, tanto no Hospital das Clínicas quanto no privado, é com sedação. E eu não faço nenhuma biópsia no centro cirúrgico. Perfeito. Aqui também, aqui em Bauru, a gente faz com sedação todas as biópsias, tanto a transperineais, aliás, que aprendemos com Pontes, e as transretais. Então, a nossa, para transretal, para biópsia transretal, a gente utiliza, a CCH do hospital recomenda utilizar ciprofloxacino 400 miligramas uma hora antes da biópsia e começar com via oral antes e terminar 7 dias de tratamento. A gente tinha alguns casos de infecção de prostatite, mas melhorou muito ainda, temos obviamente pela via transretal, mas melhorou muito depois que a gente acrescentou ceftriaxona na profilaxia. E eu também, por conta, eu modifiquei, em vez de passar o ciprofloxacino via oral, comecei a passar fosfomicina, eu faço 2 doses antes da biópsia. E a gente tem tido também um resultado razoável, e a transperineal a gente faz cefazolina uma hora antes, tá? Então, eu acho que esse caso aí, esse paciente, eu indiquei para ele a biópsia transperineal, aliás, eu indico para quase todos os casos, mas ele falou que o custo da biópsia transperineal, pelo fato de não ter cobertura integral do convênio, era alto para ele e ele disse não ter condições para pagar o custo adicional. Eu fiz uma transretal nele, o resultado foi um adenocarcinoma em ZUP2 na região da lesão PIRADS 3 e mais 2 fragmentos de outras áreas apresentaram adenocarcinoma em ZUP1. Uma coisa que eu achei que me facilitou nesse caso, né, fazer uma transretal, eu consegui atingir com uma certa facilidade a região anterior pelo fato da próstata ser pequena. Então, acho que se fosse maior, não teria tanta facilidade para atingir a área que havia a lesão PIRADS 3, né? E para dar sequência, eu gostaria de mudar um detalhe nesse caso, né? Então, vamos imaginar que esse mesmo paciente tivesse exatamente os mesmos dados, e PSA em elevação progressiva, antecedente familiar positivo, um toque retal normal, próstata de 34 gramas, a densidade de PSA agora já temos pela ressonância de 0,12, mas a ressonância não mostrou lesões suspeitas, fosse classificada como PIRADS 2. Bruno, eu queria que você respondesse o que você faria nesse caso, e na sequência o Pontes também responde. É, o
Pontos, acho que até comentou alguma coisa antes e eu concordo. Eu faria uma biópsia do mesmo jeito. Ele tem uma densidade do PSA que ainda fica numa faixa de risco, apesar de a maior parte dos trabalhos utilizarem 0,15 como, perdão, utilizarem 0,15 como ponto de corte, a gente sabe que entre 0,15 e 0,10 ainda existe uma chance dos tumores, uma chance um pouco mais alta dos tumores. E para mim o que chama mais atenção, na verdade, é o histórico familiar desse paciente e o comportamento do PSA. Então, independente dele ter uma densidade de PSA que ainda cai numa faixa não tão suspeita, é, por conta de todos os outros fatores, eu biopsiaria ele com uma biópsia sistemática. Óbvio, se ele tiver condições, a biópsia transperineal ainda por conta de uma melhor amostragem e dos benefícios infecciosos aí, mas se não, uma biópsia transretal, com certeza. Quantos fragmentos você tiraria, Bruno? Pelo menos 12 é o que a literatura recomenda. Tá. Pontes que você faria? Bom, como eu disse, eu faria a biópsia independente do PIRADS que viesse. A ressonância era para me ajudar a focar na hora da amostragem, porque, como o Bruno falou, esse paciente tem suspeita clínica suficiente para que a gente faça uma biópsia. Se for transretal, vocês sabem, eu tiro 12 randômicos, via de regra de todo mundo, e 4 na área suspeita, e ainda dobro no quarto frasco, sabe? Porque quando a gente olha os trabalhos que mostram que quando a biópsia dá positiva fora da área suspeita, em metade das vezes é perilesional. Então, não é fácil você fazer uma amostragem da área suspeita, principalmente quando ela é subcentimétrica, e mesmo com fusão de imagens. É uma ferramenta que ajuda, mas não resolve, né? Porque o erro nosso, humano, Filemão, é de 6 milímetros, está publicado. Tanto é que a gente tem um robô que faz biópsia, que o erro humano, o erro dele é de 0,6, né? Então, se baratear o preço do robô, nós vamos perder o emprego. Então, assim, eu tiro 12 quando eu faço transretal, e 4 na área suspeita. Quando eu faço transperineal, a gente tem tendendo a mostrar mais, porque você faz agora com esquema com freehand, com agulha coaxial, você faz uma punção só de cada lado ali na pele, você navega pela agulha coaxial, então é uma biópsia menos invasiva e a gente tira ao redor aí de 14 fragmentos randômicos. Tá. Perfeito. Qual o seu template na transperineal, Pontes? 4 na área suspeita e uns 14 Não, espalhados. mas em relação à distribuição, se a gente colocar como se fosse um relógio, como você Hum. distribui as funções? Então a gente coloca dois póstero-medial, dois póstero-lateral, dois lateral e dois anteriores. Aí vai dar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 16 de cada lado. Às vezes eu tiro o segundo da zona de transição, se não tiver nada suspeito lá em cima, faço 7 de cada lado dessa forma. Isso é uma coisa importante que você tocou, o labeling da amostragem da biópsia transperineal. Eu lembro quando a gente começou a fazer, os colegas me ligaram e falaram, pô, onde é que está o tumor? O que é esse 2, o que é esse 3, o que é esse 4? Então, é importante que a gente mande para o patologista o que significa esses pontos que estão sendo amostrados, porque o patologista desenha ali na próxima onde está o tumor, isso vai ajudar o colega urologista na hora de decidir aí a cirurgia do paciente, né? Mas basicamente é isso: 2 póstero-medial, 2 póstero-lateral, 2 laterais e de 1 a 2 ali na zona de transição. Perfeito. Agora eu queria trazer um segundo caso com um perfil bem diferente do primeiro, né? Um paciente de 78 anos com uma elevação expressiva do PSA e sintomas urinários importantes. Ele refere jato fraco, hesitância, aumento da frequência urinária, noctúria e urgência miccional, mesmo tomando oscilodosina de 8 miligramas e mirabegrona 50 miligramas ao dia. Ele é hipertenso, diabético de diagnóstico recente, tem obesidade grau 1, histórico de tabagismo por 35 anos e 2 biópsias transretais prévias negativas. Ele toma 2 antihipertensivos, rosuvastatina, AS, metformina e dapagliflozina. No toque retal apresenta uma próstata volumosa de aspecto benigno. Ele não tem antecedente familiar de câncer de próstata. O PSA de março de 2026 foi de 12,41 e na repetição em abril deste ano foi de 10,85 com relação ao nível total de 15%. Foi solicitada uma ressonância multiparamétrica de próstata que foi realizada em maio de 2026, que mostrou uma bexiga de esforço com pseudodivertículos, próstata de 110 gramas e uma lesão PIRAD5 na região anterolateral do ápice direito. Aqui, diferentemente do primeiro caso, não parece ter
haver dúvida quanto à necessidade da biópsia. Mas a grande questão é como fazer essa biópsia da melhor forma, com segurança e boas chances de atingir o alvo. Obviamente, vocês vão falar que é a biópsia transperineal, mas antes da gente falar da técnica, eu queria perguntar uma coisa para vocês. Eu vou começar com Pontes. Na sua rotina, vocês viram que esse paciente usa AS, né? Você sempre suspende o AS antes da biópsia, mantém ou se muda se for transretal ou transperineal? Tá. Independente da biópsia, seja retal ou transperineal, nos dois hospitais que eu trabalho, a gente recomenda a suspensão do AS. Já existe literatura que mostra que não aumenta a chance de internação, não aumenta a chance de transfusão, mas os trabalhos mostram que aumenta o tempo de hematúria, e você está fazendo ali um exame invasivo, e por outro lado, não digo se é seu paciente, que parece ter indicação, mas muita gente que faz profilaxia primária de evento coronariano toma AS sem precisar estar tomando, então não vai fazer mal nenhum suspender. Agora, eu tenho feito alguns casos em pacientes tomando AS, seja retal ou transperineal. O professor Marmon, que é um urologista famoso aqui em São Paulo, os casos dele eu sempre faço tomando AS e vou ser sincero com você, nunca vi uma complicação. Então, se o médico do paciente me autoriza, eu faço. Agora, se ele vem tomando AS, o safety do hospital pede para suspender. Então, eu tenho que pedir autorização para o médico para poder fazer. Perfeito. Bruno, se em vez de AS, esse paciente estivesse usando um anticoagulante oral, como rivaroxabana, como você costuma manejar isso? Suspende quantos dias antes e faz ponte com enoxaparina ou evita a ponte na maioria dos casos? O que você faz? Estou falando agora de anticoagulante oral. Acho que quando a gente fala dos novos anticoagulantes, a ideia é suspender, provavelmente entre 48 e 72 horas, dependendo da medicação, essa é a recomendação. Pode variar um pouco dependendo da função renal do paciente também, às vezes tem que ser um pouco mais prolongado até. Tem que sempre suspender, eu não recomendo fazer a biópsia no uso das medicações. E em relação à ponte, isso depende do motivo pelo qual o paciente usa o anticoagulante. Em geral, quando eles usam esses novos anticoagulantes orais, o risco deles é baixo o suficiente para você poder suspender sem precisar fazer a ponte. Geralmente, os pacientes que precisam de ponte são pacientes com válvula metálica, mas eles são anticoagulados normalmente com varfarina. Então, esses pacientes aí realmente vão precisar de ponte, mas os demais, por TVP ou qualquer outro motivo, eles podem ser suspensos aí 48, 72 horas sem necessidade de ponte com inox. Perfeito. Bom, agora pensando na técnica, eu sei que os dois vão falar que aqui vão indicar transperineal, então eu vou perguntar para o Pontes, se você utilizar, você usa fusão de imagem nesse caso aqui, em quais situações a biópsia transperineal é com certeza absoluta melhor que a transretal, né, que eu sei que, embora descartando a questão da infecção, estamos falando de pegar a área que contém o tumor. Então, em quais localizações das alterações da ressonância a transperineal é melhor que a transretal? E se você faz fusão de imagens e em quais casos a fusão de imagens realmente faz a diferença? Bom, você já comentou que lesão anterior é melhor amostrado, isso é fato, né? É questão de física, né? Não precisa nem explicar muito, porque a agulha você atravessa ela, você pega 100% de zona de transição. Então, a lesão anterior à transperineal vai melhor. E a lesão apical também vai melhor, porque quando você tem uma lesão, principalmente no ápice distal, você quando faz transretal, a agulha resvala ali no finalzinho, você não consegue pegar um fragmento bom. Aí vai pegar um fragmento bom, você vai um pouco para dentro da próstata, você pode perder a área suspeita, fica feliz com o fragmento, mas não mostrou a lesão. Já uma transperineal, não, a agulha vai entrar do começo ao fim ali no ápice, você pega o ápice desde o começo. Então, essa topografia aí favorece fazer biópsia transperineal. E não só eu e o Bruno, não. Boa parte do mundo finalmente está concordando que a transperineal is the way to go.
Se você olhar no guideline da UA desse ano, entendeu? Eu já botei no meu slide da minha aula, entendeu? Eles colocam lá, olha, não parece ter muita diferença significativa, mas a gente reconhece que devido às complicações infecciosas e septicemia não usar antibiótico, entendeu? A biópsia transperineal is gaining traction. Eu falei, nossa, isso aqui é uma doença bipolar, né? Porque ele bota em cima que é igual e embaixo ele fala que é melhor fazer mesmo a transperineal. Eu acho que no próximo DUI vai estar lá o grau de recomendação que a gente faça a transperineal como primeira opção para todo mundo. Em relação à fusão de imagens, né? A fusão de imagens eu acho fundamental para lesão subcentimétrica e próstatas volumosas acima de 50 gramas, né? Se a gente for olhar a literatura, a última revisão da IEU coloca lá os 7 melhores trabalhos que comparam a transperineal versus transretal em termos de detecção. Em 3 foi igual, em 4 a perineal ganhou. Em nenhum, zero, a transretal sem fusão ganhou. Nesse estudo, a maior parte era transretal. Então, assim, eu falo que a fusão, ela não vai te atrapalhar, ela vai te ajudar a chegar o mais próximo possível da lesão suspeita. Quando eu faço uma biópsia cognitiva, eu tendo a tirar mais fragmento ali daquela área, porque eu estou menos seguro do que eu mostrei. A gente tende a jogar os randomizados perilesional também, involuntariamente, porque a gente está um pouco inseguro se conseguiu fazer a amostragem. Então, eu acho que a fusão sempre ajuda, principalmente a lesão subcentimétrica, né? Perfeito. Bruno, então, considerando essa próstata volumosa e essa lesão anterior e apical, eu sei que você tenderia a fazer por via transperineal também. Mas esse paciente está lá no Hospital das Clínicas de Botucatu e você não tem como fazer transperineal. E vai ter que indicar uma biópsia transretal bem planejada para ele. Tem alguma dica que você possa nos dar para atingir melhor a região anterior em próstatas volumosas? Acho que o que nós podemos fazer nesse caso é aumentar a amostragem das áreas suspeitas de forma cognitiva. Eu não tenho fusão de imagem por software aqui, mas olhando a ressonância, tentar direcionar a agulha e mais fragmentos naquela região. Outro ponto é você pressionar o transdutor contra a próstata, tentando comprimir o tecido prostático e diminuir a distância para alcançar aquela região anterior. É óbvio que isso tem que ser feito com todo cuidado e técnica, mas é uma das formas de você também tentar atingir a área anterior com um pouco mais de facilidade. Mas o tecido apical anterior é uma área de bastante dificuldade. Perfeito. Não, realmente, uma coisa que eu faço, eu também faço, pressiono um pouco o transdutor, eu introduzo um pouco a agulha, progrido a agulha para dentro da próstata antes de disparar, para ver se atinge para ver se a agulha vai mais longe. Pontes, você tem alguma dica nesses casos? Essa daí que você acabou de falar, você coloca lá o ultrassom na região onde está lá a área suspeita, você dá um freeze, coloca a régua e mede 2,2 centímetros da lesão até ali em direção ao reto. Onde parou 2,2 centímetros, é até ali que eu vou introduzir a agulha e disparar para chegar lá em cima. Mas fazendo isso, você pode te ajudar a chegar lá em cima, você vai aumentar a chance de sangramento retal. Porque um dos mecanismos de não ter hematoquesia é a agulha entrar e sair rápido. Desse jeito, você está entrando rombo no reto, entrando rombo na próstata, e aí do meio da próstata disparar. Isso faz sangrar mais. Mas é o que a gente tem, paciência. Perfeito. Uma das coisas também que você comentou da região apical na biópsia transperineal, lembrar de disparar um pouquinho fora da próstata, né? Porque se você introduzir a agulha e disparar dentro da próstata, uma lesão apical não pega, não é, Pontes? Porque a gavetinha, né, o comecinho da gaveta da agulha, né, aqueles primeiros 2 milímetros, né, você não amostra, né? E eu vou falar aqui a marca, o único aparelho que quando você consegue, que ele sinaliza, que ele mostra o comecinho do trajeto vermelho é o da BK, olha, ali você não está mostrando a próstata, então lembrar de você não pode ficar pressionando muito ali, senão você não pega o começo, né, no caso do ápice, né. A estratégia do Bruno também é válida, pressionar um pouco a próstata, mas vamos lembrar que se for uma fusão, se você pressionar a próstata, você deforma ela e você perde a fusão, né? Perfeito. Bom, caminhando agora para o encerramento do episódio, eu queria apresentar rapidamente um terceiro caso clínico de um paciente de 65 anos que procurou atendimento para rastreamento de câncer de próstata. Ele estava assintomático do ponto de vista urinário, em bom estado geral, e o pai teve câncer de próstata aos 72 anos de idade. Então, ele tem 65
65 anos, e o pai teve câncer de próstata quando tinha 72 anos de idade. Ele é portador de marca-passo cardíaco, que foi implantado há 10 anos, e foi informado pelo cardiologista que o dispositivo não é compatível com ressonância magnética. No toque retal, tem uma próstata de 35 gramas, sem nódulos. E o PSA dele subiu de 4,1 em março de 2025 para 5,8 em abril de 2026. A relação livre total é de 11% e o ultrassom mostrou uma próstata de 36 gramas. A densidade de PSA é algo em torno de 0,14, 0,15. Então, portanto, temos um paciente com expectativa de vida elevada, antecedente familiar positivo, elevação progressiva de PSA, relação livre total reduzida, a densidade de PSA aumentada e uma impossibilidade de realização da ressonância magnética. Pontes, vou continuar com você. Como você aborda um caso como esse aqui? São três as estratégias. Se você tem um ultrassom convencional, paciência, você vai fazer uma biópsia randômica nesse paciente, mas na hora de fazer a biópsia, faça uma varredura, porque às vezes você consegue detectar alguma coisa. A gente sabe que o ultrassom convencional, a sensibilidade é muito baixa, né? Tanto é que a gente brinca que o ultrassom convencional é para não errar a próstata durante a biópsia e a ressonância é para não errar a lesão. Mas existe um novo ultrassom que está disponível no nosso mercado. Infelizmente, o custo dele é alto, que é o ultrassom de alta frequência, né? O microultrassom, ele tem uma frequência de 29 MHz, é mais que o dobro do ultrassom convencional. E a gente tem o Optimum Trial, que saiu ano passado, que é um estudo randômico de não inferioridade, que mostra que o microultrassom não é inferior que a ressonância na detecção de tumores clinicamente significativos. Não é só esse estudo, existe uma série de estudos retrospectivos mostrando vantagem. Então, uma das possibilidades, Filemon, é o microultrassom para esses pacientes que não podem fazer uma ressonância. Para aqueles lugares que não tem uma ressonância muito bem laudada, que vamos deixar bem claro, uma ressonância boa é aquela que é muito bem laudada, e isso às vezes não é fácil de achar. Então, se você não tem uma ressonância, não tem a disponibilidade da ressonância, não tem quem laude muito bem uma ressonância, nesse sentido, o microultrassom torna-se uma alternativa atraente. Ele não vai ganhar da ressonância, mas se você não tem, uma opção seria ele. A terceira opção, Filemon, seria o PET de PSMA. Cada vez mais a gente tem visto estudos de PET para o diagnóstico, não só para localizar e ajudar o diagnóstico do câncer de próstata, mas como tem alguns colegas aí já fazendo até cirurgia sem biópsia baseado no PET, numa ressonância. Então, o PET está surgindo aí como uma ferramenta que pode ser útil. O problema é que é um exame caro, né? Não é barato um PET de PSMA, e ele é bem menos disponível do que uma ressonância, né? Mas são essas alternativas: seguir com a amostragem randômica, verificar a possibilidade se existe na região um ultrassom de alta resolução, um microultrassom, e se por acaso o indivíduo tiver condição, fazer um PET. Se ele tiver uma próstata volumosa, mais ainda, né? Porque fica mais difícil você acertar um tumor de forma randômica em próstatas mais volumosas, mas são essas três estratégias. Perfeito. E Bruno, ó, outra coisa, os novos marca-passos, é possível fazer ressonância com ele. Inclusive, essa semana eu fiz um caso que até os antigos marca-passos, nem fusão você pode usar, porque você altera ali o aparelho. Mas nos novos marca-passos, viu, Filemon, é possível fazer ressonância, fusão. justamente esse paciente eu tive que perguntar para o cardiologista dele porque eu achava que pudesse, mas como já foi implantado há um pouco mais de 10 anos, ele realmente não permitia o uso da ressonância. O Bruno, o Pontes falou as duas coisas que eu acho que nesse caso poderia ajudar, né, na ausência de uma ressonância, para você melhorar a acurácia. Eu também acho que o microultrassom e o PET scan. Tem mais alguma coisa para a gente fazer ou são realmente essas duas coisas apenas? Não, é difícil falar depois do Pontes porque ele é tão completo, né, que acaba É, com. Mas realmente acho que essas seriam as duas estratégias. Eu não tenho experiência com microultrassom, mas acho que seria talvez a situação mais clássica aí do uso do microultrassom. E em relação ao PET PSMA, eu acho que seria uma ótima alternativa se esse paciente tiver condição de pagar o exame, né? Como o Pontes colocou, não é um exame barato, mas para muitos pacientes isso pode ser uma realidade acessível. Não tem a questão de contraindicação do marca-passo, e inclusive alguns trabalhos, o Primary,
e algumas verificações que foram feitas depois falam que o primary score ele é inclusive mais fácil e mais confiável entre os, é, os médicos de medicina nuclear do que inclusive o Pirrados para ressonância. Então ele pode até ser melhor nesse sentido. Perfeito. Ô Pontes, queria voltar para você uma questão que eu acho que é importante a gente conversar também, a gente abordar, em relação à inteligência artificial. Já tem alguma coisa que a gente possa usar na biópsia prostática? Tem sim, principalmente a questão do laudo da ressonância. É difícil a gente discutir tudo em uma hora, mas um dos grandes problemas da ressonância é a qualidade do laudo. Eu volto a insistir nisso daí. O Pirrads tem 14 anos, então boa parte dos radiologistas que estão aí no mercado não tiveram uma residência treinada nesse novo exame de imagem. Então a variabilidade dos laudos não é uma coisa a ser desconsiderada. Mesmo nos trials, como o Precision Trial, né? Que botou a ressonância front para a primeira biópsia, eles discordaram dos laudos em 18% e só tinha experts em ressonância. A gente não tem experts no nosso dia a dia para laudar a ressonância, então isso é um ponto que a gente tem que comentar. O que o Bruno falou é verdade, porque quando você faz um PET, você bota lá a máquina que vai calcular o SUV, não é o que o radiologista está achando daquela área. Mas o problema também, quando você vê uma área suspeita no PET, não é fácil você fazer a amostragem porque é um borrão, né, que está ali, né? Então isso acaba dificultando um pouco, né, Filemon? E qual foi a última pergunta que você fez? Não, é basicamente assim, inteligência artificial a gente poderia Ah, então, utilizar direito em... oficial. Tem um estudo publicado, sim, que ele é um estudo pequeno, são 380 pacientes, né, para variar um estudo chinês, né, os chineses estão vindo com tudo, e ele compara um para um. A inteligência artificial na hora de laudar o laudo da ressonância, mais a biópsia cognitiva versus a cognitiva laudada com o laudo de um radiologista, né? E ele mostra que a detecção de câncer de próstata clinicamente significativo e a detecção por lesão, que isso também é importante, né? Que a gente sabe que, via de regra, o câncer é muito cêntrico e às vezes tem mais de uma área clinicamente significativa. Nos dois, o grupo da inteligência artificial ganhou. No trabalho, o PSA, o PIRADS e o uso da IA foram preditores significativos de câncer de próstata clinicamente significativo. Então, eu acho que é aí que a IA vai impactar bastante no diagnóstico do câncer de próstata, é melhorar o laudo da ressonância. E também depois, na sequência, melhorar o laudo do anátomo patológico da análise do fragmento, né? Então, assim, eu brinco, né, que os radiologistas estão sendo ameaçados, né, vão perder o laudo, por isso que eles estão se metendo na nossa área e querendo fazer intervenção, não só na urologia, né, mas como todas as outras áreas. Então, é papel nosso aí defender a nossa especialidade, que a biópsia é nossa. A função deles é fazer o laudo. Se a inteligência artificial vai fazer melhor, que procurem outra especialidade para fazer, mas não invadir a nossa área. É isso aí. Bruno, você tem alguma coisa a comentar sobre a inteligência artificial? Não, a inteligência artificial ela está vindo com tudo e os limites não existem praticamente, né? Vai depender da criatividade e da habilidade de criação. Mas ela vai substituir muitas funções mecânicas que nós, seres humanos, a gente não exerce com precisão, e a IA vai exercer essas funções, nos deixando para trás muito. Perfeito. Infelizmente, estamos chegando ao fim de mais um episódio do Urotox. A minha ideia é fazer uma sequência desse episódio aí para falar sobre outras ferramentas, como biomarcadores, falar um pouco mais do PET scan, da própria ressonância, da inteligência artificial, de testes genômicos que são utilizados para melhorar a acurácia diagnóstica do câncer de próstata. Então, provavelmente, a gente deve abordar isso nos próximos episódios. Eu quero agradecer aos meus convidados por dividirem seus conhecimentos e experiências, e eu vou passar a palavra para fazerem as considerações finais e peço que cada um deixe uma mensagem que os nossos ouvintes possam levar para casa. Vou começar com o Pontes e, na sequência, o Bruno faz o encerramento. Bom, a gente conversou muito sobre biópsia de próstata e eu batendo na tecla da biópsia pela via transperineal, mas eu acho que vai além da biópsia, né? A nossa especialidade sempre foi muito atrativa e muito interessante pela ampla leque de atuações.
acesso retroperitoneoscópio, laparoscópico, endoscópico, robótico, e o acesso transperineal é algo que tem que fazer parte da nossa vida, não só pela biópsia. A gente tem agora também a ablação transperineal de HPB com laser, a gente tem implante de gel espacioar para proteger o reto, para evitar retite que é feito pelo períneo. A gente tem a eletroporação, que infelizmente semana passada o nosso CFM proibiu a eletroporação no nosso país para tratamento de câncer de próstata, mas daqui a 3 anos provavelmente eles vão voltar atrás, que nem fizeram com Raifu, e a eletroporação é feita pela via transperineal. Então eu citei 4 procedimentos que são feitos pelo períneo: a biópsia, a ablação a laser, a eletroporação e o ecolaser. Mais coisa deve vir aí pela frente, né? Se fala muito em terapia gênica, que a gente vê agora para câncer de bexiga não invasivo. Isso deve vir para câncer de próstata, e adivinha como é que a gente vai implantar essas coisas na... Vai ser pelo períneo. Então é importante nós, urologistas, a nossa sociedade, a nossa especialidade, defenda aí esse acesso, que ele deve estar nas mãos daquele médico que faz o diagnóstico, o tratamento e a complicação, né? O acesso transperineal é nosso, e viva a urologia. Perfeito, Bruno. Acho que só enfatizar que a biópsia transperineal, assim como a ressonância e todos os outros métodos, eles vêm para assegurar maior segurança, para garantir uma maior segurança do paciente, que é o nosso objetivo final, né? De identificar aqueles pacientes que de fato precisam de tratamento com câncer de próstata clinicamente significativo e tratá-los da melhor forma possível, com segurança, com técnica adequada, com tecnologia, e eu acho que, infelizmente, por diversas questões, a gente não tem amplo acesso ainda no Brasil à biópsia transperineal, mas ela veio para ficar e é só uma questão de tempo até ela se implantar e destituir a biópsia transretal aqui no país. Bom, chegamos ao fim de um episódio do Urotox, e eu quero aproveitar e convidar os ouvintes para o Congresso Paulista de Urologia de 2026, que acontecerá de 3 a 6 de setembro no WTC em São Paulo. Um evento que certamente vai aprofundar ainda mais o tema que foi discutido hoje. O Pontes está na programação, ele é um dos organizadores, e com certeza ele vai trazer tudo que a gente conversou hoje e muito mais. Este episódio, assim como os anteriores, ficará disponível no site www.sbu-sp.org.br e também nas principais plataformas de streaming. Espero vocês no próximo episódio. Tchau!